Hoje nós vamos falar sobre um assunto que tem entrado na cabeça das pessoas e que muita gente não tem percebido, na verdade, o quanto tem pessoas que estão vivendo esse momento. Seletividade alimentar. Você vai saber até onde isso pode ser um problema ou não, tá? Você acha que é uma recusa alimentar ou não? O Ed disse, me acompanhe lá nas redes sociais, Vanusa Coelho TV, que é uma seleção de alimentos, né? E a gente vai começar a entender melhor como é que tudo isso acontece e como você tem que ficar atento quando o assunto é alimentação, tá bom? Porque é um comportamento. Agora, que comportamento é esse, Vanusa? Claro que eu vou entender, e você também que está em casa com a nossa nutricionista. Já está aqui a Juliane Carvalho. Tudo bem, minha linda? Tudo Seja bem. bem-vinda ao nosso Obrigada. programa. É um prazer receber você aqui. Seletividade alimentar. A gente quer entender melhor e quer saber, na verdade, o que é, né? E como é que ele acontece em nossas vidas. Certo. A seletividade alimentar, ela é um transtorno alimentar restritivo e evitativo. Né? Então, é quando a pessoa ela se recusa a aprovar um novo alimento. Às vezes, ela recusa um grupo inteiro de alimentos. Então, não é evitar só um tipo de fruta, ela evita todo o grupo de frutas. Então, ela evita todo o grupo de vegetais, não apenas um. E é uma seletividade que não traz benefícios para a saúde, porque é como se ela, determinados alimentos ela visse como algo não tão bom para ela também. Quando você fala do transtorno, a gente acaba, de uma certa forma, chamando atenção para a questão da saúde, porque as pessoas acabam deixando de se alimentar com alimentos que fazem bem para a saúde. Criam como se fosse um inimigo. É uma fobia, realmente. É uma fobia. É uma fobia. Então, quando esse indivíduo, ele se vê, né, sendo obrigado ou existe uma necessidade que ele consuma aquele alimento, ele realmente entra num quadro de ansiedade, entra num quadro de agitação. É possível que ele sinta ânsia de vômito. Nossa, vamos chegar lá na alimentação da mamãe gestante e vamos chegar na alimentação das crianças. Isso influencia também? Por exemplo, às vezes a mãe pega determinados alimentos, às vezes obriga a criança a comer determinados alimentos e a criança pega uma fobia, sei lá, algo que ela não quer nem ver. Isso vai influenciar ou não? Muito. A seletividade, ela começa desde a gestação. Sim. Então, se no período gestacional essa mãe ela não teve uma alimentação variada, ela não fornecer determinados nutrientes para a criança, então essa criança ela está mais sujeita a desenvolver uma seletividade alimentar. E também essa questão do obrigar a comer. Então, existem várias causas da seletividade. E uma delas é essa obrigação, obrigar a criança a experimentar, transformar o momento da alimentação em um trauma. E não algo prazeroso. E não algo Sabe por que eu prazeroso. falei isso com você, Juliane? Porque eu ainda criança me lembro bem de algo que aconteceu comigo. Eu gosto muito de dar exemplos porque quando a gente vivencia é mais fácil da gente passar para quem está em casa. Papai e mamãe queriam que eu tomasse leite. Obviamente leite quentinho. E eu não suportava leite quente. Aí um dia eu cheguei no papai e na mamãe e eu disse assim, eu não quero, eu não consigo, eu vou passar mal. E eu tomei esse leite. Porque eles queriam que eu me alimentasse, né? Eu tomei esse leite. No momento que eu tomei aquele leite, realmente veio aquela sensação de querer colocar aquele leite para fora e realmente eu coloquei. E eu disse, eu não gosto dele quente. Aí eu ainda era muito novinha, mas você sempre tomou leite quente. Aí depois que eu fui, depois que veio o porquê do leite quente. Porque o leite quente tinha uma natinha fina. E ela me dava uma sensação ruim. E aí eu não conseguia engolir. Ela me fazia mal. E eu me lembro, até hoje, eu já com os meus 50 anos, quando alguém me oferece um leite quente, papai, não, ela não toma. Ela não gosta de leite. Foi como se ele tivesse aprendido que aquele leite quente não dá certo. Tanto é que até hoje. Mas aconteceu um fato interessante recentemente. Eu consegui tomar o leite quente com o café. E não tive problema nenhum.
Mas para você ter uma ideia, a vida toda eu não gostei de leite quente, só tomava leite frio. E mais, se o leite tivesse passado pelo fogo, mesmo que ele esfriasse, eu não conseguia tomar. Como é que pode? Isso influencia? Tem a ver ou não? Sim, isso se enquadra, né, na etiologia sensorial. Então, de alguma forma, aquela natinha do leite te incomodava a nível sensorial. Sim. No seu paladar, no seu tato ou até mesmo na sua visão. Então, por você saber que ele esquentado, ele criava aquela natinha em cima, essa alteração sensorial fez com que você tivesse uma rejeição àquele leite quente. Mas se fosse frio, você experimentava, né? Então, assim, já ao contrário, se você, como criança, se você sente um desconforto gástrico, então você faz aquela associação. Não, sempre que eu bebo leite, eu sinto um desconforto gástrico. É outra coisa. Então você começa a rejeitar porque ele lhe faz mal. Gosto do leite condensado, sou apaixonada pelo leite em pó. Não tenho problema. Meu problema é com o momento de esquentar, então, ou ele é um problema sensorial. Então pronto. Aí vamos falar como é que as pessoas, quais são os sinais mais comuns que mãe, pai, as pessoas que estão em casa, as próprias pessoas que moram sozinhas, né, crianças, enfim, como é que a pessoa consegue perceber? Assim, o diagnóstico é complicado, porque crianças e adultos seletivos, geralmente eles estão com peso adequado, eles estão com a altura adequada, e às vezes até com sobrepeso, né, ou obesidade. Então a gente pensa assim, não, só vou procurar um tratamento para seletividade porque o meu filho não está comendo nada, está com baixo peso. Aí é onde vem o engano. Então, a gente demora a procurar um profissional para ajudar porque observa que aquela criança está ganhando peso. Né? Então, quando na verdade você tem que avaliar a variedade de alimentos. Então, se a variedade não está adequada, o organismo está com alguma carência. Então, se você não está comendo todos os alimentos de todos os grupos, algum nutriente está faltando no organismo. Então, nesse momento, já é necessário procurar um profissional para que alimentos daquele grupo sejam incluídos na dieta para garantir que aquele indivíduo ele vai ter o suporte nutricional, né, de micro e macronutrientes completos. Ou começar uma suplementação, porque assim, meu filho não come nenhum tipo de vegetal, eu vou ficar tentando até que ele coma. Mas durante esse processo do tentar, tem que haver o aporte, você tem que suplementar. Então você tem que procurar um profissional para que haja essa suplementação e que haja também a terapia nutricional, que é o que eu trabalho com essa parte de terapia nutricional. Como é que é feita essa terapia nutricional? Então, a gente identifica o que causou, como no caso do leite. Então, como você experimenta, a gente sabe que não é nada a nível gástrico, você não sente nenhum desconforto gástrico. Então, a gente tem que descobrir aonde começou, por que é que você desenvolveu isso. E dessa forma a gente vai tratando, né, a origem do problema. TDAH e autismo influenciam também na questão da alimentação ou não? Sim. Então, o que acontece? No transtorno do espectro autista, geralmente a maioria das crianças apresentam o que nós chamamos de permeabilidade intestinal. Na permeabilidade intestinal, a gente sabe que o nosso intestino é como um filtro, né? Deixa passar algumas coisas e outras são eliminadas. Na permeabilidade, nós temos uma quantidade maior de nutrientes passando para a corrente sanguínea, que nem sempre é bom. Então, nós temos ali alguns patógenos passando, nós temos substâncias antinutricionais passando que causam problemas na criança. Então, uma criança seletiva que não consome fibras, por exemplo, essa permeabilidade aumenta. Então, aumenta a permeabilidade, aumenta o que nós chamamos de disbiose intestinal, que é o desequilíbrio do intestino, né? E nesse desequilíbrio, altera a função cerebral. Então, nós temos ali um eixo, intestino, cérebro. Se
o intestino não funciona direito, o cérebro não funciona direito. Se o cérebro não funciona direito, o intestino não funciona direito. É bidirecional. Então, no autismo, se o intestino não funciona direito, vai ter um comprometimento maior a nível de comportamento, a nível de movimentos. Então, nós temos aí 2 importantes neurotransmissores, que é a dopamina e a serotonina, que são produzidos no intestino. Então, a serotonina, né, que vale lembrar também que é importante para pessoas neurotípicas, né, porque está também relacionado com a depressão. Então, quando a gente fala de autismo, hiperatividade, déficit de atenção, depressão, a gente quer investigar só a nível cerebral. A gente não investiga e não trata a nível intestinal, sendo que as 2 coisas estão juntas. Então, assim, nesse momento, existe muito uma parceria quando não se consegue entender, através da nutrição, o apoio psicológico, né? Para que esse trabalho seja feito e que as pessoas entendam, porque às vezes também deve ter uma certa rejeição. Você deve encontrar dificuldade, você como nutricionista deve encontrar algumas dificuldades de pessoas que mesmo você, apesar de que vocês têm um poder de conversar e de passar informação e as pessoas entenderem e receberem, porque o pai, a mãe, por mais que esteja ali, eu falo muito de pai e mãe, gente, porque a maior dificuldade de parte de nutrição também é com as nossas crianças. E quando o pai e a mãe também não têm uma boa nutrição, acaba influenciando o filho também. Isso. A não comer direito, a comer só o que eles gostam de comer. Nem todo pai, nem toda mãe, principalmente as mães, elas às vezes acostumam o filho a viver o que elas vivem. Eu como isso, meu filho também vai comer. Eu como aquilo, meu filho também vai comer. Isso é um olhar diferenciado. Às vezes nem dá a oportunidade da criança experimentar isso, porque já pensa, não, eu não gosto disso, isso não é bom, eu também não vou. Aí vai pra casa da amiguinha, lá come. E come. Experimenta e acha bom. Não, minha mãe nunca me deu. Não, eu não gostava porque minha mãe não gostava, eu também não gostava. Acontece muito isso, não acontece? E assim, a gente queria entender melhor também como é que a gente pode trabalhar melhor essa questão, esse problema, porque eu acredito que também tem o lado da moda. A gente estava essa semana passada falando da questão da ser vegetariano, né, ser vegano. Muitas pessoas passaram a eliminar alguns alimentos do seu cardápio. Isso virou, de uma certa forma, uma mania para alguns e tem muita gente adoecendo. Realmente... sem orientação de um nutricionista. Sem orientação. Né? Então, assim, nós hoje temos muito acesso a informações, principalmente em redes sociais, né? Então, nem sempre aquela informação que é passada na rede social, ela é interpretada de forma correta e muitas vezes também é dita de forma errada mesmo, querendo gerar mais visualizações, querendo gerar mais engajamentos. E trazendo problemas para a saúde do Então, ser humano. nós temos que ter um filtro, assim, de profissionais que seguimos nessas redes, né? Saber se realmente aquelas informações que são passadas são corretas, porque hoje hoje nós chamamos de terrorismo nutricional. Então, às vezes, um alimento é pego ali para gerar conteúdo e ficam batendo em cima daquele alimento, ou que é o pior alimento do mundo, ou que é o alimento que vai emagrecer, que vai lhe trazer saúde. E nós sabemos que não é assim que funciona a nutrição. Então, a nutrição ela é uma ciência bem complexa, assim, não é... E esse alimento, a partir de hoje, ele vai emagrecer, ou esse aqui, ele vai engordar. Nenhum alimento tem esse poder. Nenhum alimento tem o poder de engordar ou de emagrecer. Então, em consultório é muito comum a gente escutar, assim, esses relatos de... Olha, a partir de... Pode tirar tudo da minha dieta. Pode tirar o arroz, pode tirar o feijão, pode tirar o macarrão, pode tirar tudo da minha dieta. A partir de próxima semana, se for para eu comer só vegetais com frango grelhado, eu aceito. E não é isso. Não é isso, porque não daqui existe a pouco... essa necessidade. E o organismo, ele precisa dos nutrientes. Ele precisa dos nutrientes e aí vem o perigo. Porque você está cuidando de algo e pode trazer outro problema de saúde, porque a gente sabe que a alimentação também tem muito açúcar. Tem alguns alimentos que contêm muito açúcar, aí você fica só naquele alimento X, só naquele alimento X e não dá aquela balanceada. E aí é um problema. E o que está acontecendo também? Que é um abrir de olhos
para quem está assistindo o nosso programa. Nem tudo que você vê em redes sociais vem de grandes profissionais. Nem tudo que você vê em redes sociais são especialistas que estão falando. Então isso é muito sério, todo mundo resolveu ser tudo ao mesmo tempo e acaba que está uma confusão gigante, né? Uma confusão gigante. Tem gente que não entende do que está falando, mas está falando, como você mesmo falou. Temos o grande vilão da dieta, o arroz, né? Só que em nutrição, nós sabemos que o arroz, ele é rico em um determinado tipo de aminoácido que no feijão não tem. O feijão é rico em um que o arroz não tem. Para que haja a combinação entre os dois, nós chamamos a nutrição de uma combinação perfeita. É onde a gente une... Um agrega valor Um agrega valor ao outro. Sim. Mas a gente vê muito essa coisa do... Tem que tirar o arroz. Você pode comer o feijão, mas não pode comer o arroz. Daqui a um mês, não, você pode comer o arroz, mas não pode comer o feijão. Assim como comer um pouquinho de cada vai trazer mais benefícios para a saúde quando eles estão misturados. Comer um pouquinho de cada trará muitos benefícios, né? E retirar completamente um... Aí é complicado. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa absorção, né, desses nutrientes. Eu queria que você pudesse passar para quem está em casa também a condição das pessoas entenderem melhor uma boa qualidade de saúde e ter muito cuidado com essa seletividade alimentar. Isso, é o que eu falo muito sobre isso, a nutrição, ela vai muito além de emagrecer ou de engordar. Então, a nutrição é uma ciência que estuda mesmo o equilíbrio do corpo, né? Então, o papel da alimentação no equilíbrio do seu corpo. Então, o alimento ele está relacionado com hormônios, ele está relacionado com neurotransmissores, está relacionado com todo o funcionamento do organismo. Então, vai muito além de, isso vai emagrecer, isso vai engordar. Então, e o nosso intestino é onde essa absorção desses nutrientes acontece e também a produção de vários neurotransmissores. É como eu falei, quase 90% da serotonina que nós produzimos é produzido no nosso intestino. Então, essa serotonina ela é responsável por regular o nosso sono. Então, uma pessoa que não se alimenta bem, ela provavelmente vai estar com o sono prejudicado. A serotonina, ela regula o nosso apetite. Então, se você come mal, você ou vai sentir muito mais fome ou vai prejudicar o seu apetite, você não vai sentir fome. A serotonina também está relacionada com o nosso humor. Então, se você está com um problema intestinal, tem uma dificuldade na sintetização desse neurotransmissor, então você vai ser mais mal-humorado. E aí é uma reação em cadeia. O mau humor te leva a comer mais alimentos industrializados e alimentos que fazem mal para a saúde. Então você acabou entrando numa conversa que eu acho que essa seletividade alimentar, ela tem mexido com as pessoas. Por exemplo, quando você fala da nutrição, eu acho que a nutrição ela realmente mexe com o nosso psicológico, assim, de uma forma fora do normal. Por quê? Porque da pandemia para cá, as pessoas passaram a comer mais fast food. Deu uma aliviada na pandemia, mas as pessoas continuaram comendo os enlatados e os fast food. Por quê? Porque as pessoas perceberam que era mais fácil. Era mais fácil. A chamada, preguiça de se alimentar, de descascar, de cortar, de fazer o preparo do alimento. As pessoas passaram a achar, não, é melhor eu comprar, é melhor eu comprar. E aí você acaba se alimentando de algo que você não viu como foi feito, você não sabe como foi feito. E ali são vários problemas, porque olha só o que a nossa nutricionista falou, gente, que vai chamar a atenção da população que está em casa. Uma péssima alimentação, às vezes você nem está com problema psicológico, mas você passa a ter um problema psicológico porque sua alimentação está mexendo com o seu organismo, está mexendo com o seu humor, está mexendo com o seu equilíbrio. E aí é um problema. E aí você vai cuidar de uma coisa quando na verdade você deveria estar cuidando de outra, de uma boa alimentação, principalmente para que as vitaminas e os nutrientes vá para cada organismo que você tem no seu corpo, né? Isso, então assim, tudo tem que ser analisado, Sim. né? Então, caso de ansiedade, de depressão, até mesmo da hiperatividade, que é muito comum hoje em dia em crianças apresentarem hiperatividade de déficit de atenção, o autismo também,
a compulsão alimentar. Então, tudo isso está muito relacionado com o má funcionamento do nosso intestino, né? Uma alimentação pobre em vitaminas, em minerais, quase zero. Em ácidos graxos. É mais prazeroso, né, do que nutricional. A gente tem que ter muito cuidado com a alimentação assim. Mas fica as dicas. Não custa nada você procurar um nutricional, né, um nutricionista. Não custa nada você procurar um endocrinologista, né? Se tiver dificuldade, procure um psicólogo também. Tenha estes profissionais na tua vida para você entender o que está acontecendo com você. Aí sim, você vai ter uma avaliação maravilhosa para você começar a mudar os comportamentos, os preparos dos alimentos, não é isso? Preparos. E vencer também a seletividade, sim, porque não é fácil. Eu Realmente acredito. É um tratamento que requer muita ajuda, requer que toda a família participe, porque eu observo também que acontece muito isso. Às vezes a pessoa ela quer melhorar seus hábitos alimentares, mas em conjunto o restante da família não participa. Aí não tem esse e acaba apoio, dificultando mais ainda o tratamento. Tá certo. Eu quero agradecer pela sua presença. Eu acho que a gente acabou entrando em vários pontozinhos que são importantes para que as pessoas pensem melhor, né? Analisem melhor como é que estão a qualidade de alimentos que ela está levando para dentro de casa, né? Às vezes a gente observa, vai nos supermercados, vai nos mercados, nas feiras, tantos alimentos bons que não são comprados, que não são levados ali na tua sacolinha para dentro de casa. Tudo isso tem que ser analisado, né? Então, procurar também uma ajuda profissional, como eu falei. Como esse processo de tratamento da seletividade, ele demora, então, enquanto esse tratamento acontece, você tem que fazer a suplementação do que falta. Quando você fala na demora, é um tratamento que tem uma duração, vai depender de cada pessoa? Vai depender sim, porque às vezes é mesmo só uma dificuldade de... eu não tenho o costume de comer frutas, sim, mas eu posso começar a tentar. Então, nesse posso começar a tentar, a gente consegue incluir 1 ou 2 tipos de frutas. Quando é uma questão mesmo sensorial, uma fobia, a pessoa não suporta aquela textura, por exemplo, não suporto aquela textura da banana. Tem gente que realmente come com os olhos, né? Eu não sabe que é suporto gostoso. aquele fiapo da tangerina, não suporto nem sentir o cheiro de uma uva, de uma banana, de uma melancia. Aí, geralmente, demora mais um pouco. Tá bom. Quero agradecer pela sua presença, viu, Juliane? Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com ela, basta só dar uma olhadinha aí no Instagram, que vai aparecer na telinha, ela vai reforçar, porque ela vai falar qual é o Instagram dela para quem está nos ouvindo. É @JulianeCenutri. Muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço. Que gostoso a gente poder conversar com ela, você viu? Tem muita gente que nem imagina